O meu problema não é fazer dinheiro, Nádia. O meu problema é o dinheiro ficar comigo. Toda vez que eu vou começar a minha reserva financeira, aparece um imprevisto e o dinheiro vai embora. Ou é o carro que quebra, o menino que adoece, é a televisão que quebrou, o celular que quebrou, acontece alguma coisa. E aí a gente entra realmente na energia do dinheiro. Nós aprendemos sobre o dinheiro de uma forma muito errada. E aí foi exatamente nesse movimento meu que eu fui entender desse meu endividamento, que ia e voltava, eu não entendia. Eu digo, gente, eu faço tanto dinheiro. Chegou um momento da minha vida que eu tinha 4 fontes de renda diferentes, fazia bastante dinheiro e eu não entendia. Era exatamente nesse lugar. Por que o dinheiro não fica comigo, né? Porque sempre tem alguma questão, porque eu sempre tenho que estar me endividando. E aí eu comecei a estudar. Eu estudo finanças desde 2017. Então, não é porque eu não sabia gerenciar o dinheiro, o que fazer com o dinheiro, entende? Mas tem algo ali mais profundo que eu não conseguia ainda entender a dinâmica do dinheiro naquela época. E aí eu cometi essa série de erros, me endividei. Nessa época você trabalhava CLT? CLT, sim. Eu tinha um emprego, né, de carteira assinada. Eu tinha, que a minha maior renda vinha de comissão. Eu tinha uma empresa de pães de queijo com a minha irmã, que foi a empresa que eu abri na pandemia, né? Que como a minha renda maior vinha de comissão e o negócio parou, né? Por conta da pandemia, aí o que o pessoal não parou de comer? Né? Ou parou de fazer, comprar comida. Então, a gente resolveu abrir um negócio de pão de queijo. E aí, também eu prestava serviço para uma outra empresa e já estava começando ali com o Plante Somente. E aí eu percebi nesse movimento todo que não adiantava estar fazendo só mais dinheiro, né? Que eu tinha que entender qual era a dinâmica, que tinha algo mais profundo, mais interno. E foi quando eu realmente virou a ficha no sentido de que era preciso primeiro eu entender quem eu sou para depois eu pensar em ter. Inclusive, esse é o nome da minha principal vivência hoje, que é a vivência ser antes de ter, que é exatamente esse movimento que a gente para olhar, né? Quem eu verdadeiramente sou. E a partir dessa perspectiva, a gente consegue entender quais são os meus padrões em relação ao dinheiro. Mas como foi que isso surgiu para ti? Tipo, alguém, sei lá, tu viu falar de algum curso, alguma coisa, para despertar que essa questão do dinheiro, ela era emocional? Sim. Porque, às vezes, quando a gente fala em dinheiro, em finanças, em aplicação, né? Que a gente vê muito... Você acha que é algo totalmente racional? Racional. Inclusive, eu vi, né, outro dia, conversando até com a Juliana Fiuza. E aí, ela trouxe para mim esse ponto. Ah, porque o dinheiro é muito masculino. E quando ela trouxe isso, aí eu fiquei assim, sabe? Não, o dinheiro é feminino. Porque o dinheiro é totalmente emocional, né? E quando a gente fala das emoções em si, vem mais dessa energia introspectiva, de intuição. E aí é onde entra a energia feminina aqui. Na verdade, a gente precisa aprender a equilibrar as duas energias, né? A masculina e a feminina. Porque, assim, quando a gente vai olhar para o dinheiro, também tem aquela análise de dados, análise de número. Como que eu escolho um ativo para investir, quais são... Aquela parte mais objetiva em si. Sim. Mas, por exemplo, eu invisto, ok. Mas será que eu tenho aquela estrutura emocional para manter o dinheiro dentro do investimento? Principalmente se for um investimento de risco? Eu estou sabendo realmente lidar... com o meu emocional, por exemplo, dentro de uma situação desafiadora da minha casa, que aí eu vou precisar usar a reserva. Eu já atendi pessoas que têm a reserva e preferiram fazer um empréstimo do que usar a reserva. Já atendi pessoas assim. Então, entra muito nessa perspectiva da psicologia do dinheiro em si, né? Como que eu vou realmente lidar com esse dinheiro? Então, o que aconteceu comigo? Quando eu vim desse movimento, eu digo que tem alguma coisa errada aqui e tal. E aí veio tudo assim meio junto assim da questão da pandemia, no começo dela, que veio todo esse movimento para mim, que veio mais de introspecção, acredito que aconteceu com muita gente. Sim, todo mundo ficou meio mexido, né? Isso. E aí eu sentia no meu coração que eu tinha que fazer alguma coisa, algum trabalho, eu não tinha entendido ainda o que seria. E aí eu comecei um processo de coach na época, foi até com a Jaciara Mendes, né, que já teve até por aqui também, uma querida. Sim. E dentro do que é das dinâmicas que a gente foi trabalhando, aí chegou para mim 2 pontos, que era para eu ensinar, eu tinha que ensinar pessoas. E eu disse, tá, e eu vou ensinar o quê? E aí, dentro do que a gente foi conversando, aí tinha sempre essa questão do dinheiro, porque eu não estava me relacionando bem com o dinheiro, porém, eu tinha um entendimento do que fazer com o dinheiro. Então, era realmente algo mais terapêutico mesmo.
E aí, conversando nessa conversa com ela, que chegou esse entendimento. Ah, então eu preciso olhar para esse outro lado do dinheiro. E aí foi quando realmente eu aprofundei meu estudo, não só dessa parte mais superficial, sabe? Mas de entender realmente como que é a energia do dinheiro e como que ela funciona. Então, eu fui aprofundar isso. Então, hoje eu tenho trabalho com a terapia Theta Healing, que é o que eu atendo muito, inclusive dentro das mentorias, dentro das vivências que eu faço. Porque foi quando eu entendi também que o Theta Healing, ele trabalha de uma forma mais profunda no nosso sistema de crenças. Então, eu fui entendendo que dentro dessa construção, principalmente naquela nossa primeira infância, tudo que a gente ouve, não só o que a gente ouve, mas o que a gente vê do ambiente. Se é um ambiente que foi de escassez, e não só escassez de faltar, tá, gente? Porque tem muitas mulheres que tiveram aquela vida, eu tenho uma família que tem ali uma estrutura financeira boa, mas de alguma forma eles não sabiam usufruir do dinheiro de forma correta, sempre tinha que estar guardando, não, porque tem que guardar. Então, ali também é uma vida de escassez.